Prega o evangelho do reino. Prega a palavra de Deus. É a profecia da Bíblia que o mundo precisa ouvir. Prega o evangelho. Melhor do que contar 30 segundos, né? Pessoal, Tia de Bereia falando aqui no Projeto Eternidade, porque é o fim que a gente espera, né? Às vezes a gente esquece que a gente é eterno. Eu ia colocar os 30 segundos para chamar o pessoal, mas acho que esse tema aqui eu vou dividir em algumas etapas, né? Eu estou proibida de dar aula aqui no YouTube, porque o conteúdo denso, o conteúdo importante vai ficar para os discípulos, tá bom? Agora, a título de informação, às vezes a pessoa está perdida e trupica em alguma informação importante. Então, eu vou deixar algumas informações aqui pinceladas só, de verdade, gotas, né? E aqueles que reconhecerem a verdade é que vão sair da cidade e vão vir para o deserto, para o discipulado, para a mesa da comunhão. Por isso que a gente vai falar sobre isso. Aqui no YouTube, deixa eu colocar aqui o tema. A gente vai falar um pouquinho de evangelho triunfalista. Se tem uma coisa que estão confundindo hoje em dia, é o evangelho de Jesus Cristo e com o evangelho do amor, que não tem nada a ver com Jesus Cristo, né? Estão confundindo o evangelho de Jesus Cristo com o evangelho progressista, também não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Quando Pedro disse assim, Jesus começou a perguntar para as pessoas, quem dizem que eu sou? Né? Quem as pessoas estão achando que eu sou? Então, uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era um profeta, e cada um tinha uma opinião sobre Jesus, né? E aí, quando Jesus pergunta para os discípulos, ele pergunta, e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele confessa, tu és o Cristo, o enviado de Deus ao mundo, o Messias prometido, aquele quem Israel aguarda para a salvação. E Jesus disse, essa é uma pedra, você é uma pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. Então, a gente pode ver que o inferno tem prevalecido contra a igreja desses dias, porque não está fundamentado na pedra. Jesus, ele é aquela pedra angular que as pessoas, a pedra principal, né? E que as pessoas rejeitam, porque Jesus não tem cara de rei, Jesus não tem cara de salvador, Jesus não tem o menor arquétipo, né? Porque as pessoas daquela época e de hoje em dia procuram arquétipos. E por causa desse arquétipo que Jesus não preencheu os requisitos, Israel até hoje aguarda o Messias. Exceto os messiânicos, né? Os judeus messiânicos que não são judeus, a partir do momento que quem é judeu sabe, quem é judeu ortodoxo, quem é judeu da gema, como a gente diz, né? Quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela não pode adotar o nome de judeu messiânico, ela tem que adotar o nome de cristão. Para eles é assim.
E muita gente, a gente tem visto o evangelho aí misturado, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, e aí a coisa vai embora. Bom, nesse primeiro ponto aqui, nesse ao vivo, eu estou fazendo ao vivo, porque está um barulho aqui, eu não estou conseguindo fazer gravado. Mas eu rodei aí esse YouTube e me deparei com algumas pregações muito preocupantes. E estão dizendo muita coisa que Jesus é e que ele não é, né? Estão achando muita coisa de Jesus e como era antigamente, quando ele perguntou, quem dizem que eu sou? E Jesus é esse aí, ó. O evangelho triunfalista que se prega hoje, que Jesus nunca perdeu uma batalha, que Jesus é vencedor e você vai vencer também no sentido de você vencer aquela briga na justiça, ou você vencer uma concorrência, ou você vencer um inimigo teu, um desafeto teu, uma batalha judicial, ou vencer uma concorrência, sei lá, com uma licitação. Dizem que Jesus é para isso. E aí as pessoas falam, não, em nome de Jesus eu vou conseguir essa vaga de emprego. Hoje você tem... Eu estava no posto de saúde esses dias, né? Que a gente tem frequentado um pouco mais do que eu gostaria, pela circunstância, mas o menino lá do posto, lá, o secretário, eu não sei qual é a função dele exatamente, o Tiago, e ele começou um monte de gente perguntar, e eu falei para ele, Tiago, eu tenho consulta, até falou, nós vamos atender. Ele disse, em nome de Jesus, eu já vou te atender. Aí depois ele falou, o Egli, que é meu nome, né? Ô, Egli, você, desculpa ter falado em nome de Jesus, né? É que o dia estava ruim. Então, as pessoas usam o nome de Jesus para tudo, né? Se você perceber, até ateu, falar, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus, amém. Eu vou conseguir fazer esse bolo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou passar naquela vaga. E o nome de Jesus não é para isso, né? Não é abracadabra, o nome de Jesus não é nada disso. E dizem assim, Jesus nunca perdeu. E aí a gente olha na pregação desse evangelho triunfalista, né? Fatalista e triunfalista ao mesmo tempo, e vê essa cena. Você imagina ali os discípulos, você tem João, tem a Madalena e tem a mãe de Jesus, Maria, com o seu filho, Baby Jesus, nos seus braços ali morto, todo rasgado por causa do meu pecado e do seu. Ele foi entregue, ele foi traído, ele perdeu várias batalhas, várias. De quinta até sexta, ele só perdeu. Ele passou aí uma das piores horas de um ser humano, né? Ele foi traído, ele foi cuspido, ele estava aflito, levou seus amigos consigo para o jardim de Getsemane. Ninguém conseguiu orar com ele, cobri-lo, ele estava angustiado até a morte, e ninguém ficou do lado dele, nem os seus discípulos, eles dormiram, né? Eles não conseguiram vigiar com ele. E aí ele foi cuspido, traído, algemado, levado como um animal de um lugar para o outro, não deve ter ido ao banheiro, não devem ter dado nada para ele comer, nem nada para ele beber. Ele foi julgado à noite, no escuro, no escondido. Fizeram tudo contra as regras. Ele foi vendido por 30 moedas. E apanhou muito, foi rasgado. Os soldados riram muito da cara dele, fizeram coroa de espinhos, rasgaram seu corpo todinho. E ele perdeu, né? Ele perdeu, ele foi injustiçado e ele morreu. E nesse ele morreu, todo mundo fala, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, mas ele morreu. E os crentes hoje em dia não sabem perder, né? Eles não sabem perder, eles não sabem o que é perder. E começam a gerar da religião, né? Formar uma religião, dizer quem Jesus é, dizer o que a salvação é, sem ter conhecimento da salvação, você tem passado pela porta das ovelhas, né? Para entrar no reino de Deus, sem ter o chamado do pastor verdadeiro, que é Jesus, sem aceitar o pastoreio dele, sem nada.
e pregam esse evangelho do comigo ninguém pode. Dá na mesma você pegar aquele evangelho da folha de arruda e botar atrás da orelha, né? E falar em nome de Jesus, comigo ninguém pode, e seguir. Que não tem nada a ver com Cristo. Esse é um mundo, um sistema de governo onde você vai perder. Você é uma pessoa, a partir de se você é de Jesus, você vai perder um monte de coisa. Você vai ser odiado, você vai ser cuspido, as pessoas vão fechar a porta na sua cara, a sua família não vai querer mais saber de você, você vai ter um cheiro de morte e condenação, né? Porque você vai ser justo e as pessoas não aguentam, quem é injusto não aguenta o justo. Você vai ser quanto mais você se encher da presença de Deus, da obediência, quanto mais perto de Jesus você chegar, mais iluminado você vai ficar, e vai acontecer o que aconteceu com o exército, tinham que pôr um véu no seu rosto, porque não suportavam a luz que ele tinha. Então, esse evangelho triunfalista de Jesus nunca perdeu, ele é mentiroso, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é começar a perder. Jesus, ele perdeu seus privilégios e seu nome de filho único, né? Jesus saiu da sua glória e veio aqui encher o pé de poeira, né? Ele deitou em pé, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele teve fome 40 dias, ele foi tentado 40 dias e tal. Então, esse evangelho triunfalista dos trapos de imundícia da religião, o que é trapo de imundícia? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Deixa eu subir aqui um slide, porque eu vou falar sobre loucura da pregação mais para frente, que está aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Que a cruz é o poder de Deus. Mas isso eu vou falar mais para frente. Hoje eu quero me ater sobre a falsa pregação do evangelho da falsa paz, né? O evangelho da falsa paz, ele não incomoda ninguém. Ele não ensina você a perder, ele não ensina você a deixar, ele não ensina você a ser traído, ele não ensina você a ser cuspido. O evangelho triunfalista, que não tem nada a ver com Cristo, ele é um evangelho que faz com que você se engane. Então, você começa a construir sua vida cristã em cima da areia. É como eu disse para você que chegou agora, pega o comecinho da live. É como eu disse no comecinho, quando Jesus perguntou para os seus discípulos, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Um fala que você é João Batista, o outro que é Elias, outro que é um profeta. E vocês que andam comigo, o que dizem a meu respeito, né? Então, às vezes, a gente tem um evangelho de ouvir falar, um evangelho não provado, um evangelho mentiroso, e vai construindo a base da nossa fé em cima de trapos de imundícia da religião. O que é trapo de imundícia? Né? O trapo de imundícia é antigamente as pessoas não usavam absorvente, mods, OP, essas coisas durante a menstruação. Então, eles usavam panos, né? E esses panos para conter o sangue da menstruação da mulher. A mulher, eu vou abrir um parênteses aqui muito importante, que a mulher não foi feita para menstruar, a mulher foi feita para gerar. A constituição feminina, Deus pensou no corpo feminino para a procriação. Então, quanto menos filhos a mulher tiver, mais menstruação durante a vida ela vai ter. Então, o que acontece? Hoje você tem aí um boom de endometriose, por causa do excesso de menstruação, de vezes que a mulher menstrua. Porque o corpo feminino não foi feito para menstruar. O corpo feminino foi feito para procriar. Então, aquele negócio de emendar uma gravidez no outro. E nisso os católicos que estão se levantando agora, que eu vou falar sobre isso também, sobre a Pietra Bertolazzi, esse movimento de crente e evangélico virando católico, né, essa odisseia, eu estou para falar sobre isso. As católicas não evitam filhos, né? Elas deixam vir. Hoje em dia, um católico. Por quê? Porque elas entenderam o papel do homem e da mulher no encher a terra e dominar. Mas não cabe, não tem água no planeta, isso é mentira, né?
Se você olhar os Estados Unidos, está cheio de lugar para morar. Se você olhar... Mas o que estão fazendo com aquele HARP? Estão fazendo testes com a humanidade, estão fazendo testes com as riquezas naturais, estão acabando com o planeta. Deus deixou o ser humano aqui para cuidar do planeta, e a gente está acabando com ele. Mas os trapos de imundícia, que eram para cuidar da menstruação, né? Que era como um absorvente, um OB, o que a gente tem hoje em dia, esse trapo de imundícia é um sangue que não serve para nada, porque ele, na verdade, representa um óvulo que não fecundou, uma vida que não foi gerada. Então, quando eu e você cremos num falso evangelho, nós geramos isso, um óvulo não fecundado. Nós até podemos ir à igreja, fazer voto, ter G100, R12, a gente pode ter célula, a gente pode obedecer, pregar a palavra, ter ministério, um monte de coisa, mas não vai gerar vida. Pode ser dizimista, pode fazer obra de Deus, mas não vai gerar vida. O trapo de imundícia, que é aquele recipiente, aquela tentativa de conter um óvulo não fecundado, uma morte que está acontecendo, é o evangelho que a gente tem hoje em dia. Esse evangelho falso, evangelho triunfalista, que não gera transformação de ninguém. Porque, na verdade, o evangelho de Jesus é a loucura da pregação, é cruz. Não tem nada a ver com triunfalista. Esse evangelho progressista, de igualdade social, não existe, porque Jesus disse que os pobres a gente sempre vai ter conosco. Sempre. E Deus enriquece e empobrece. É Deus quem faz isso. Então não é pecado ser pobre. Não tem pecado nenhum. E também não é pecado ser rico. O rico tem que ser generoso, não confiar nas suas riquezas, e o pobre tem que confiar na sua dignidade, né? Então não é pecado ser rico nem pobre. Então, eu estou para gravar um vídeo mais completo sobre a cruz, sobre a loucura da pregação da cruz. Hoje eu quero me ater nos trapos de imundícia no evangelho falso, esse evangelho triunfalista, de que a gente não vai perder nunca. Pelo contrário, as pessoas não sabem perder, não sabem negar a si mesmo, não sabem passar a vez, não sabem ser cuspido. Veja, Jesus, de quinta-feira da sua última ceia para frente, ele só perdeu. Ele foi cuspido, ele foi traído, ele foi para o jardim, seus amigos não vigiaram com ele foi vendido por 30 moedas, ele foi amarrado como um animal, ele foi levado à noite para ser julgado, ele foi esbofeteado, ele foi levado de Herodes a Pilatos, depois de Pilatos a Herodes. Os soldados escarneceram dele, cuspiram no seu rosto, fizeram uma coroa de espinhos, todos os seus discípulos, exceto João, o abandonaram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, ele perdeu. E hoje, esse evangelho falso, dizendo que Jesus venceu, você é mais que vencedor, é mais que vencedor sobre o pecado. Vocês estão errando. O evangelho triunfalista e esse cristianismo progressista, essa coisa de mudou o evangelho de Jesus. Hoje você não luta contra o pecado, você não ensina a pessoa que ela vai perder. Ela vai perder a família quando ela se converter de verdade. Quando ela começar a praticar o evangelho, ela vai ter uma luz que vai incomodar as pessoas, como Moisés tinha. Cada vez que Moisés saía da presença de Deus, seu rosto brilhava tanto que incomodava as pessoas. E ele tinha que pôr um véu sobre o rosto. E as pessoas vão te odiar, vão te cancelar. Hoje em dia, as pessoas querem ser muito benquistas na internet. Ninguém está preparado para sofrer perseguição de verdade. O que vocês chamam de perseguição é só desafeto. Vocês não sabem o que é ser perseguido pela justiça, pela verdade. Vocês chamam de desafeto perseguição, e não tem nada a ver com isso. Isso vem do trapo de imundícia que essa religião falsa, que esse evangelho falso, que esse Cristo falso trouxe. É um sangue de menstruação. Ele só serve para colher uma vida que não foi gerada. O trapo de imundícia é para cuidar desse óvulo que não foi fecundado, cuja morte escorreu pelas pernas da mulher.
A menstruação nada mais é do que uma vida que não foi gerada. Então, esse evangelho triunfalista, esse evangelho do amor, esse evangelho de somos todos iguais, esse evangelho que não pode ter pobre, que você não pode perder, que você não vai ser injustiçado nunca, é um evangelho mentiroso, que só gera falsos cristãos. Porque a gente não foi chamado para ser cristão, a gente foi chamado para ser filho de Deus. Filho de Deus é alguém que parece com Cristo. É alguém que vai ter restaurado em si mesmo a imagem. Aquilo que eu brinquei com vocês. A pessoa está mandando você se retratar, vai na frente do espelho, faz um retrato seu, uma selfie, que é um retrato, compara com a palavra de Deus e vê onde você está errando. Hoje em dia, esse evangelho triunfalista de Jesus nunca perdeu, olha essa foto. Só tem João ali, dos 12 discípulos, cadê os 70? Então nem se fala. Ficaram João, Madalena e a mãe de Jesus ao lado dele. Todo mundo desbaratinou. Ele ficou sozinho. Dá uma olhada nesse Jesus e vê se esse evangelho do Jesus nunca perdeu e você nunca vai perder. Vê se faz sentido. Não faz nenhum sentido. Quando eu e você estamos no evangelho mentiroso, nós geramos falsas vidas para Deus. A gente gera falso discípulo, a gente gera crescimento falso, a gente gera uma fé falsa. Em cima de trapo de imundícia, é tudo lixo, é tudo aquilo que vai recolher o que é a menstruação, que nada mais é do que um óvulo não fecundado, ou seja, uma vida que não aconteceu. Então, de tempos em tempos, você tem que colocar alguma coisa para segurar aquele sangramento, para não manchar tanto você, para não dar tanto problema, achando que você está cumprindo algo natural. E não é natural. Por quê? Porque nós somos feitos da imagem de Jesus para procriarmos, para enchermos a terra e para dominarmos. Tanto de filhos naturais quanto de filhos espirituais. Então, cada vez que você finge que você é filho de Deus, que você obedece qualquer um dos mandamentos, sem ter a vida transformada, sem ser de dentro para fora, mas de fora para dentro, uma aparência de religião, você está gerando o quê? Um óvulo não fecundado. Está produzindo aquilo que vai sair pelo trapo de imundícia, que não serve para nada. É aquele sangue podre, que fede e que não serve para nada. Porque se tivesse sido fecundado e gerado uma vida, em 9 meses nasceria um bebê, que daqui a pouco seria uma criança, um adolescente, um jovem, se casaria, teria uma profissão, teria um chamado e etc. Então, eu queria pensar com vocês, eu estou para fazer os erros da igreja, o maior erro desse evangelho de hoje em dia é convidar as pessoas para irem à igreja, ao invés de ensinarem as pessoas a serem membros do corpo de Cristo. Um corpo pregado no madeiro, um corpo de pessoas crucificadas, que sabem que tudo que elas têm nessa vida, elas vão perder por algo maior, que é a vida de Jesus dentro delas. O poder de Deus e o poder da salvação está na loucura da pregação da cruz, de que você tem que morrer para si mesmo. Que você tem que morrer para o seu direito, para a sua vontade, morrer para a carne, para o pensamento, que você tem que brigar com o inimigo certo, que é o pecado. Nós somos mais do que vencedores, somos em Cristo Jesus, sobre o quê? Sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno. Só. E no meio do caminho você vai ser traído. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas vão perder, que esse evangelho triunfalista é mentira. É coisa da serpente. Você vai morrer sim. Você vai perder sim. Então, é essa reflexão que eu quero fazer com vocês, pequena, porque eu estou para gravar um vídeo sobre isso, mas aqui onde eu moro está muito barulho, muita bagunça, eu não consigo fazer. Então, eu estou fazendo curtas, né? E discípulos, você quer ser um discípulo de Jesus? Vem caminhar com a gente, procura no direct, eu vou mandar uma ficha para você preencher, tem que casar, tem que se comprometer, tem que seguir Jesus, tem que se batizar, tem que casar com Jesus, não pode ser amigado nem simpatizante, tem que ser filho de Deus, tá bom? Então é isso, um beijo para todo mundo, que já chegou a bagunça aqui.
Até a próxima, só se Deus quiser. Lembrando que eternos somente todos nós somos, mas tem eternidade no inferno, na morte eterna, sendo atormentado e longe de Deus, queimando junto com Satanás e os seus anjos, e tem a eternidade com Cristo, que foi preparar lugar para nós e vai vir buscar aqueles que venceram a morte, venceram no sangue do Cordeiro, limparam as suas vestes e alvejaram as suas vestes, porque se arrepender não basta, tem que mudar de atitude, não praticar mais. Então, você limpou suas vestes espirituais, estão sujas ainda, está manchado, limpa de novo, se nega mais um pouco, vai de novo, busca, vencendo o pecado, a morte, e não amando a sua vida até a própria morte. É assim que a gente vence, é esse tipo de vitória que Jesus veio trazer, e nenhuma outra, tá bom? Um beijo para todo mundo, até a próxima. Tia Bereia aqui falando, a tia de Bereia no Projeto Eternidade. Vamos para a eternidade, que esse é o fim que a gente deseja, eternidade com Cristo, e não qualquer uma outra, tá bom? Tchau, tchau. Acompanhe nosso canal e faça parte desse projeto. Afinal, a eternidade é o fim que desejamos, certo?